E sabe que ela recorda? Depois eu te conto. Vamos começar, então. Boa noite a todos, boa noite a todas. Cumprimento também quem venha a nos assistir em outro horário do dia. Começa agora a 10ª edição do programa Universidades 247. Todo sábado, das 19 às 20 horas, debatemos os principais temas relacionados à educação superior e às condições de trabalho nas universidades. Universidades 247 é apresentado por mim, Walter Pomar, e por Maria Carlotto. Ela, socióloga, eu, historiador, ambos somos professores vinculados ao Bacharelado de Relações Internacionais e também ao Programa de Pós-Graduação em Economia Política Mundial da Universidade Federal do ABC. Nos programas anteriores, contamos também com a participação das professoras Celita Farel, Graziela Serrone, Sérgio Amadeu, Nilma Gomes, Flávio Tales, Kimi Tomizaki, Nitamar Oliveira e Flávia Rios. Em cada um destes programas, exercemos o direito de legítima defesa contra a campanha permanente que o governo cavernícola promove contra a educação brasileira. Nos programas anteriores, falamos de reforma administrativa, ensino remoto, fundamentalismo digital, questão racial, crise nos Estados Unidos, movimento sindical, CAPES e QUALES, ativismo antirracista e, no programa de hoje, trataremos de mais um tema decisivo para decidir que futuro queremos ter, como indivíduos e como sociedade. Como já dissemos várias vezes, o governo cavernícola ataca a educação pública por diversas razões, econômicas, políticas e programáticas. Razões econômicas. Eles querem abrir espaço para a educação privada. Razões políticas. Eles querem combater o chamado marxismo cultural. Razões programáticas. No país primário exportador que eles julgam ser o nosso destino manifesto, não é necessário fazer grandes investimentos públicos em educação, ciência e tecnologia. Nós pensamos exatamente o contrário disso. E, por este motivo, neste 10º programa de Universidades 247, vamos tratar das políticas de investimento público em pesquisa científica e tecnológica, com destaque, mas não com exclusividade, para a discussão sobre o chamado modelo FAPESP. Para falar mais do tema e também para apresentar o nosso convidado, o professor Renato Dagnino, passo a palavra para a professora Maria Carlotto. Muito obrigada, Walter. Muito obrigada, Renato. Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estiverem aí nos assistindo. Bom, como o Walter colocou, uma das questões centrais que estão colocadas, né, para quem pensa ciência e tecnologia no Brasil de hoje é a questão da crise de financiamento. Mas, em geral, quando se coloca essa questão, e ela apareceu em vários dos programas que a gente fez aqui, sempre, né, as restrições, os cortes, sempre o que se discute então, o que nós devemos defender é mais verbas para a ciência, pura e simplesmente. Embora a gente concorde com isso, né, ou seja, que o investimento em ciência, em tecnologia, em educação, ele é necessário e, portanto, precisa se ampliar, um grande problema nesse debate é que se parte do pressuposto que estava tudo maravilhoso, né, e que, portanto, o que nós devemos defender é simplesmente mais verbas. A gente pensou para esse programa discutir, sim, a importância do financiamento à ciência e tecnologia, à tecnologia, mas atrelado a uma reflexão sobre como melhorar o processo de financiamento, ou seja, em que medida a gente pode demandar mais verbas, que em alguma medida é uma pauta reativa, né? Ou seja, estão cortando o nosso orçamento, então a gente defende a manutenção desse orçamento, para além de uma pauta reativa, a gente também ter uma pauta propositiva, né? Ou seja, para além de mais verbas, nós queremos mais verbas, mais mudanças
também no modelo de financiamento, ou seja, modelos de financiamento e de funcionamento da política científica e tecnológica mais democráticas. Então, é esse o espírito do programa de hoje, né? A gente sair um pouco de uma posição simplesmente reativa e se esforçar a retomar uma reflexão que nós temos, né, sobre como o nosso sistema científico e tecnológico pode aprimorar os seus modelos de financiamento, engajando formas mais democráticas de participação, para que isso nos coloque diante também de uma agenda mais propositiva e não só reativa. Para tanto, nós convidamos o professor Renato Dagnino, né, que é professor titular da Universidade Estadual de Campinas, além de professor visitante em várias universidades latino-americanas, na área que ele ajudou a consolidar na América Latina, de estudos sociais da ciência e da tecnologia, bem como de política científica e tecnológica. O professor Dagnino é professor do importante Departamento de Política Científica e Tecnológica da Unicamp, que tem um programa de pós-graduação bastante consolidado nessa área. O professor Dagnino é engenheiro, estudou Ciências Humanas e Economia no Chile e no Brasil, aonde concluiu seu doutorado. Depois realizou um pós-doutorado na Universidade de Sussex e é uma referência nos estudos de política científica e tecnológica no Brasil e na América Latina, e tem uma série de livros que eu não vou ler todos, mas os mais recentes giram em torno da questão da neutralidade da ciência e da importância de pensar uma tecnologia, a importância da tecnologia social e de uma política científica e tecnológica, seja das universidades, seja do Estado, que dê conta dessa agenda de tecnologia social, uma tecnologia engajada com os problemas e as demandas da sociedade brasileira. Então, sem mais delongas, eu queria agradecer muito ao professor Renato Dagnino por ter aceito o convite de participar do nosso programa e passo para ele a palavra. Bom, legal, muito obrigado pelo convite, fico muito contente em poder participar dessa programação que está sendo implementada por vocês e queria saudar também as pessoas que estão nos escutando. Eu havia preparado um PowerPoint no estilo tradicional, mas aí a Maria me falou que seria melhor uma conversa menos, entre aspas, organizada, e eu vou tentar fazer essa conversa, então, partindo justamente dessa questão que nós não estamos aqui, nesse momento, lutando contra os cavernícolas, nem com o governo que está nos destruindo, mas estamos partindo do suposto de que isso está ocorrendo dentro da universidade, porque há dentro da universidade quem concorda com esta política que está sendo implementada. Então, eu acho que é muito importante a gente não se iludir e acharmos simplesmente que todos pensamos da mesma forma. Não pensamos da mesma forma. Isso, a título de introdução, eu trago justamente para que a gente possa entender a política de ciência, tecnologia e inovação, e, na realidade, as políticas cognitivas, de uma forma geral, onde a gente inclui também a política de educação em todos os níveis, como uma política anômala. Em todo o mundo, a política de ciência, tecnologia e inovação, ela não é como as políticas normais, onde os atores sociais envolvidos com essa política defendem, no âmbito do processo decisório, uma agenda que materializa o seu projeto político. Então, se vocês olharem as políticas normais nos países capitalistas, vocês vão ver que dificilmente a classe capitalista, a classe empresarial, a classe proprietária, vai estar de acordo com a classe trabalhadora no que diz respeito à política econômica, à política de emprego, à política de habitação, à política de saúde, etc. Há sempre um conflito imanente ao fato de que somos uma sociedade antagônica. Ora, o que se dá de particular, e aí o termo anomalia, é que na política de ciência, tecnologia e inovação está todo mundo de acordo. Se nós formos, por nosso caso brasileiro ou de outros países, nós vamos ver que os partidos políticos, inclusive, quando se trata dessa política, defendem praticamente a mesma plataforma. E isso se deve justamente ao fato de que, ao invés dos projetos políticos orientarem as agendas particulares dos atores envolvidos com essa área de política pública, se cria um modelo cognitivo
coletivo que substitui o projeto político e que está solidamente, muito arraigadamente influenciado pela maneira como a comunidade de pesquisa, mais precisamente como o alto clero da ciência dura, entende a relação ciência, tecnologia e sociedade. Em particular, está influenciado pelo dogma, pelo mito da neutralidade da ciência e pelo mito do determinismo tecnológico. Ora, esses mitos, então, que justamente conferem à política de ciência, tecnologia e inovação esse caráter de anomalia que existe no mundo inteiro, presidem também a nossa política de ciência e tecnologia. Com um agravante de que o fato de que outros atores sociais que nos países desenvolvidos estão envolvidos com essa política, aqui muito pouco dela participam. Então, enquanto nos Estados Unidos você vai ter, por exemplo, os empresários, os militares, os verdes, os soropositivos, as feministas, etc., influenciando o processo decisório, aqui a comunidade científica, que lá, evidentemente, também participa e é dominante, aqui ela é hegemônica. Ou seja, não há uma sinalização por parte de um tecido social que é rarefeito e incompleto, não há uma sinalização de áreas de relevância para a comunidade de pesquisa. Então, a comunidade de pesquisa ela não pesquisa o que os atores sociais presentes num determinado contexto consideram o mais importante. Ela, a comunidade de pesquisa, formula, então, elabora, no sentido de formulação, implementação e avaliação, uma política de ciência e tecnologia de acordo com os seus objetivos, com os seus interesses, sempre baseados nessa ideia de que a ciência de hoje é melhor que a de ontem e a de amanhã vai ser melhor do que a de hoje. E que seria a visão do determinismo. E, mais do que isso, uma visão de neutralidade. A ciência é neutra, universal, pura, bela e, em consequência, serve para qualquer projeto político. De tal forma que poderíamos tentar, mais uma vez, a semelhança do que ocorreu com a construção do socialismo na União Soviética, utilizar a tecnociência capitalista para construir o socialismo ou qualquer sociedade um pouco menos brutal, desigual e antagônica que o capitalismo que nós vivemos. Então, esse caráter de anomalia se agrava na periferia do capitalismo. E ocorre, então, na periferia do capitalismo, aquilo que eu chamo de um segundo elemento muito importante, que é a atipicidade. De tal forma que a nossa política de ciência e tecnologia brasileira, além de anômala, coisa do mundo inteiro, ela é atípica. E atípica por quê? Porque os atores envolvidos com a política nos países periféricos não atuam de uma forma semelhante àquela que ocorre nos países de capitalismo avançado. Então, esse é um outro elemento muito importante para que a gente possa entender como se dá a elaboração dessa política e, em consequência, como se dão os mecanismos de financiamento à pesquisa, que, a fim e ao cabo, vão condicionar não apenas as agendas de pesquisa, mas também as agendas de ensino e extensão das nossas universidades públicas. Esse comportamento atípico, então, essa atipicidade, ela pode ser explicada, como eu já disse, em primeiro lugar, pelo papel hegemônico, não apenas dominante, mas hegemônico, que possui a comunidade de pesquisa. Então, ela substitui um tecido social na emissão de sinais para apontar para si mesma, enquanto pesquisador, não enquanto pessoa sentada num organismo de planejamento ou de fomento, mas agora como pesquisador, como docente, aquilo que deve ser feito. Então, é uma coisa muito de inbreeding, né? Ela diz o que tem que ser feito e ela mesma faz. Então, essa atipicidade, ela é condicionada pela condição periférica, faz com que outros atores sociais, em não participando, tornem o papel da comunidade científica quase que absoluto. E ela, o que faz? Como a ciência é neutra, como a ciência é universal, ela emula, no nosso país,
o sinal de qualidade, não o sinal de relevância, mas sim o sinal de qualidade daquilo que é ciência de qualidade, que é emitido pelos grandes centros de pesquisa no mundo inteiro. Então, essa característica de atipicidade... Renato, faz com que a nossa... acho que cortou esse final. Espera aí, eu acho que... Desculpa, acho que congelou a sua imagem, cortou. Não, agora... Não, mas não tem problema. Depois a gente edita se for o caso, mas queria só que você repetisse essa questão da qualidade e relevância que você estava dizendo, porque cortou. Nos países de capitalismo avançado, para resumir, nos países centrais, a sociedade, o tecido social, emite um sinal de relevância, dizendo, olha, isto é importante para os empresários, para os verdes, para os militares, etc. E o que o Estado faz? O Estado escuta e, em função das suas próprias prioridades, e, no caso, em função do imperativo de controle mundial, a questão militar é fundamental, por exemplo, 70% do recurso público que se usa em PID nos Estados Unidos é para a área militar. Né? Então, em função dos programas orientados por missão, em função de objetivos estratégicos, junto com a opinião da comunidade de pesquisa, a política de ciência e tecnologia é elaborada e é implementada. Então, os recursos, que são, evidentemente, a coisa mais importante quando se fala em política pública, são alocados em função desses critérios de relevância. Como não é possível financiar todo mundo, o que entra em jogo? Entra em jogo os critérios de qualidade para selecionar, sobretudo, mediante o juízo dos pares, que é um critério universalmente, consensualmente aceito, aqueles que vão receber esse recurso. Ora, no nosso caso, e daí o conceito de política de ciência e tecnologia atípica, na periferia do capitalismo, isso não ocorre. Não há um sinal de relevância. Esse é o ponto fundamental. E por que não há um sinal de relevância? Basicamente porque as empresas não precisam da pesquisa que se faz na universidade. As empresas localizadas no Brasil, localizadas nos setores mais intensivos em tecnologia, que seriam potencialmente os interessados por aquilo que se faz na universidade, não pressionam, não demandam conhecimento, seja ele incorporado em pessoas, seja ele desincorporado, ou seja, resultado concreto de pesquisas levadas a cabo na universidade. A esse respeito, é importante esclarecer também que, mesmo nos países de capitalismo avançado, as empresas não estão interessadas naquilo que se faz na universidade. Para vocês terem uma ideia de todo o recurso que a empresa estadunidense gasta em pesquisa, somente 1% é contratado com universidades e institutos de pesquisa. 99% do recurso a empresa gasta dentro dela mesma. Ora, isso é um indicador bastante confiável, no meu entender, de que a empresa não está interessada no resultado da pesquisa que se faz nas universidades. Porém, ela está, sim, muito interessada nos recursos humanos, sobretudo nas pessoas que fazem mestrado e doutorado em ciências duras, engenharia, física, química, biologia, etc., que são aquelas pessoas que, nas empresas, fazendo atividades de pesquisa e desenvolvimento, vão alavancar o lucro dessas empresas. Isso é tão notório que mais do que 50%, mais do que 60% dos jovens mestres e doutores em ciências duras, nos Estados Unidos, vão para a empresa fazer pesquisa, porque é para isso que eles servem. Ora, os nossos também servem para isso. Não pensem que nós formamos nas nossas universidades públicas gente para trabalhar em outra coisa a não ser em grandes empresas, sobretudo empresas multinacionais, que têm internalizado a função pesquisa e desenvolvimento. Para vocês terem uma ideia, de novo, entre 2006 e 2008, quando a economia estava bombando, quando as empresas estavam contratando, quando as empresas poderiam
se esperava, ou muitos esperavam, incorporar nos seus quadros pessoal de nível mestrado e doutorado para fazer pesquisa. Dos 90 mil mestres e doutores que foram formados nesse período em ciência dura, nesses 3 anos, 68 pessoas somente foram contratadas pelas empresas inovadoras brasileiras para fazer pesquisa. Eu poderia dar uma série de outros elementos que mostram de uma forma cabal que as empresas localizadas no Brasil não têm interesse na pesquisa que nós fazemos na universidade. Não têm interesse no resultado da pesquisa, como não tem em nenhum lugar do mundo, mas, ademais, fundamentalmente, não têm interesse em contratar os recursos humanos que nós formamos. Então, essa atipicidade, ela precisa ser muito bem compreendida pela esquerda quando pensa, justamente como colocou o Walter, uma proposta de futuro. Como é que vai ser a nossa política de ciência, tecnologia e inovação? Como é que vai ser a alocação de recursos? Como é que vai ser a nossa agenda de pesquisa e ensino nas universidades? A nossa universidade, muitos autores já falaram sobre isso, a Universidade Latino-Americana ela tem um caráter de enclave muito claro. Nós fomos criados para não dialogarmos com a nossa sociedade, sobretudo com a parte mais penalizada pelo modo capitalista de produção da nossa sociedade. Ora, não vou entrar nesse aspecto histórico, mas seria muito interessante a gente trazê-lo à tona para entender como se gesta uma universidade de pesquisa como aquela onde nós trabalhamos, tanto vocês como eu, no meu caso, a Unicamp, se gesta uma universidade de pesquisa que pode, entre aspas, competir como se houvesse interesse ou possibilidade de competir na produção de conhecimento com as melhores universidades do mundo, mas que somos disfuncionais perante a nossa sociedade. Até o ponto de que eu, usando uma metáfora, digo que a nossa universidade pública está sendo invadida pelos 4 cavaleiros do Apocalipse, pelo cientificismo, a ciência pela ciência, a ciência é boa, a ciência é bela, a ciência é universal, a ciência serve a qualquer projeto político, pelo produtivismo, que decorre desse cientificismo. Por quê? Porque se nós confiamos que é através da ciência que nós vamos alavancar o desenvolvimento econômico e social para todos, se nós ainda acreditamos na teoria do derrame, que a empresa competitiva gera desenvolvimento econômico e menos ainda desenvolvimento social, se nós ainda acreditamos nisso, coisa que eu acho que ninguém da esquerda hoje se atreve a manter essa proposta lá dos anos 50, 60, 70, onde a esquerda ainda se debatia com essa ideia de aliança em torno da burguesia nacional, que na realidade não é nem burguesia e nem nacional, e nunca foi, né? Mas eu acho que a maior parte da esquerda hoje já não acredita mais nesse conto, né? Em consequência, não pode acreditar também nesse conto de que as nossas agendas de pesquisa e docência possam continuar sendo uma simples emulação daquilo que se faz nas chamadas boas universidades do mundo capitalista. É fundamental, portanto, que a gente repense essas agendas. O que nós vamos ensinar numa universidade pública, inclusive por um critério de justiça econômica, né? O salário que nós ganhamos é o salário arrecadado, é o salário pago, arrecadado de impostos pagos pela classe pobre. Se na Dinamarca a universidade pública trabalhasse para as empresas, ainda daria para entender, mas num país como o Brasil isso é inadmissível. Agora, não é de uma hora para outra, não é sem pensar, não é de forma leviana que nós temos que mudar as nossas agendas de ensino e de pesquisa. E, no meu entender, é fundamental que nós comecemos pela extensão, que nós consigamos chegar até a nossa sociedade, em particular aos setores mais carentes, identificar
o componente ou identificar a demanda cognitiva embutida nas suas necessidades materiais coletivas que não estão sendo atendidas e trazer essas demandas cognitivas para dentro da universidade. Eu acho que essa é a nossa tarefa. E é só a partir daí que nós vamos poder ter uma política de ciência, tecnologia e inovação mais consequente, mais coerente com aquilo que nós desejamos construir para o futuro. Agora, isso envolve um processo de sedução dos nossos pares. Essa política de ciência, tecnologia e inovação, no mundo inteiro, ela tem um papel dominante dentro dela na comunidade de pesquisa. No nosso caso, esse papel, como eu chamei a atenção, é hegemônico, de tal forma que vai continuar sendo, nesse cenário que nós temos que construir, que a esquerda tem que construir já a partir de agora, né? Nesse cenário tem que estar presente o convencimento, a boa vontade dos pesquisadores. São eles que definem a sua agenda. São eles que definem o que vão ensinar, o que vão estudar e o que vão pesquisar. E dificilmente isso pode ser mudado sem que haja um convencimento de cada um deles, sobretudo daqueles que têm o coração vermelho, que querem uma sociedade mais justa, mais equitativa, mais responsável do ponto de vista ambiental, mas que ainda tem a mente cinzenta, ou seja, ainda tem uma mente contaminada com uma tecnociência capitalista, com uma tecnociência que perpetua essa condição que nós estamos enfrentando de uma forma dramática em países como o Brasil. Então, eu confronto essa tecnociência capitalista com a tecnociência solidária, ou seja, com a tecnociência que eu considero sendo a plataforma cognitiva de lançamento de uma outra economia, de uma economia alternativa, de uma economia solidária que já está brotando em nichos desse mercado capitalista em que nós estamos inseridos. Não sei que outra coisa eu poderia falar com vocês. Eu acho que o fundamental aí do recado, Maria e Walter, tá dado. Eu preferi agora ouvir questões que vocês queiram me colocar, ou, enfim, para a gente poder seguir o nosso trabalho. Obrigado. Muito obrigada, Renato. Acho que você deu um panorama muito interessante para a gente colocar as questões específicas mesmo, né? Então, no programa passado, a gente discutiu muito a questão da avaliação da CAPES. Então, essa crise de avaliação e a imposição de determinados padrões. Então, a gente pensou, como a gente tinha se dedicado a discutir a CAPES e o Qualis no último programa, discutir um pouco hoje a FAPESP. Por quê? Porque ela é um modelo considerado o mais bem-sucedido, né? Então, foi posto na Constituição do Estado de São Paulo, né? Foi criada na década de 40, no final da década de 40, já da década de 50 você tem aí um apelo por autonomia, e ela é um modelo das fundações de amparo à pesquisa estaduais, né, único, porque você tem constitucionalizado na Constituição do Estado de São Paulo o repasse de 1% do orçamento para a agência, que administra isso com total liberdade, né? Ou seja, todo ano, 1% de toda a arrecadação do Estado de São Paulo, que não é pouca coisa, vai para a agência de fomento, isso é constitucionalizado, né? E, a partir daí, você tem um processo decisório de alocação desses recursos que é completamente controlado pela comunidade científica. Para muitos, esse é o modelo ideal, porque é um modelo autônomo, né? Mas, para outros, justamente, isso faz da FAPESP esse enclave, né, muito fechado a interesses sociais. Então, eu queria te ouvir um pouco, qual é a tua opinião sobre esse modelo, o que ele tem de positivo, o que ele precisa, o que ele poderia ser incrementado para a gente incorporar uma demanda muito importante de democratização das decisões sobre política científica e tecnológica. Certo. Tá bom.
Antes disso, eu queria só lembrar, né, Mia, que a CAPES somos nós, né? Então, esse negócio de to blame, né, condenar a CAPES, isso aí, vamos cair na real. Somos nós, os nossos colegas, ou nós mesmos, talvez, amanhã, eu não, porque estou muito velho, mas vocês que vão sentar na CAPES. E nunca foi diferente. Tá? Então, tem que entender muito claramente que tudo isso que acontece nas agências, nos ministérios, na FAPESP, são fruto, justamente, da não discussão desses temas que nós estamos aqui chamando a atenção. Veja, e essas pessoas não são corações cinza. Tem muito coração cinza também, mas tem muito coração vermelho com mente cinza. Eu até, pela experiência que eu tenho, chamo a atenção que a maior parte das pessoas que no governo federal anterior mantiveram uma política de ciência, tecnologia e inovação a serviço de uma visão inovacionista, muito diferente daquela que nós aqui estamos, de certa forma, compartilhando, são pessoas de esquerda. Não há nenhuma dúvida disso. Agora, tem uma mente contaminada pelos mitos da neutralidade e do determinismo tecnológico, que, diga-se de passagem, é um mito que provém de uma leitura equivocada, no meu entender, da obra marxista e do impulso dado por Stalin e Lenin durante o processo de construção do socialismo soviético, de absorção de uma tecnociência capitalista para construir o capitalismo. Então, eu acho que esse é um ponto fundamental da gente ter em mente. Outra questão que é muito importante a gente entender também, e eu estava falando dos 4 cavaleiros do Apocalipse, eu falei do cientificismo, do produtivismo, e esqueci dos outros 2. O produtivismo, vejam que absurdo. No Brasil, nós gastamos, eu não uso o termo investimento por várias razões que eu poderia em outro momento argumentar, mas nós gastamos com ciência e tecnologia menos de 1% do que se gasta no mundo. Achar que um país que gasta menos de 1% possa ter a veleidade de competir numa competição com cartas marcadas, onde aquilo que se chama ciência boa, ciência de fronteira, é estabelecido pelos países do norte, nós com 1% vamos competir com eles, quer dizer, vamos cair na real, gente. Vamos entender que, lamentavelmente, esses corações vermelhos com mentes verdes, ou cinzas, estão dizendo asneiras. Me desculpe a franqueza, mas eles me parecem que não leem nada sobre política de ciência, tecnologia e inovação. Eles continuam no relatório Bush da década de 40, achando que com Science the Endless Frontier eles vão resolver os problemas do Brasil. Não vão. Os problemas do Brasil não são desta natureza, em primeiro lugar, e os problemas do Brasil que podem ser resolvidos e devem ser resolvidos com conhecimento não são aqueles para onde a nossa política de ciência, tecnologia e inovação está apontando. E não apenas por uma questão de empresa ou não empresa, de economia capitalista e de economia solidária. Não são, porque a maior parte dos problemas economicamente importantes, socialmente significativos, ecologicamente atrativos, não vou nem dizer urgentes, mas atrativos do ponto de vista de quem faz pesquisa, esses problemas não estão nas nossas agendas. Não estão. Parece que a gente vive num outro mundo, pesquisando aquilo que os nossos pares do exterior consideram mais adequado. Então, eu acho que essa colocação que eu fiz, assim, e os outros 2 cavaleiros, o cientificismo, produtivismo, inovacionismo e o empreendedorismo, que é essa outra mentira que nós estamos contando para os nossos estudantes. Né? Quer dizer, nós estamos fazendo um jovem de 17 anos que entra num curso de engenharia na Universidade de Campinas para salvar o mundo, em 1 ano ele está convencido de que o objetivo dele é dar lucro para uma empresa multinacional. Quer dizer, isso é um pecado. Para quem acredita em pecados, isso é um pecado. Para quem não acredita, é uma violência que nós estamos fazendo, mas é uma violência justificada. É uma justificada porque é assim que tem que ser. Né? Então, agora, veja,
eu posso estar sendo muito vigoroso, né, na defesa dos meus argumentos, mas eu chamo muita atenção de que é um processo de sedução, né, é um processo de convencimento, né, que tem como eixo, justamente, no meu entender, o problema, a questão da neutralidade e do determinismo da tecnociência. Agora, quando você fala, Maria, em tornar o processo mais democrático, eu volto a chamar a atenção. A política de ciência, tecnologia e inovação, num país como o Brasil, ela vai continuar sendo hegemonicamente dominada pela comunidade de pesquisa. Quando me falam em participação pública na ciência, em democratização dos processos decisórios, etc., eu fico pensando, olha, há 50 anos eu ouço falar disso. E há 50 anos, nos países avançados, onde as pessoas são alfabetizadas e comem 3 vezes por dia, se tem conseguido muito pouco nesse sentido. É verdade. Então, a probabilidade que seja por essa via que nós possamos democratizar, tornar mais abertos os processos de tomar decisão na política de ciência, tecnologia e inovação, me parecem ilusórios, né? Quer dizer, eu volto a dizer, nós temos uma política de ciência, tecnologia e inovação que é anômala no mundo inteiro e que, além disso, é atípica em países periféricos como o nosso. E só a partir dessas dimensões, só a partir dessa compreensão do que é essa política pública, é que nós devemos nos posicionar frente, por exemplo, a processos como o da FAPESP, que você mencionou. Quer dizer, a FAPESP, quando foi criada, ela era a única no mundo, era a única agência de fomento no mundo que tinha o seu recurso pendurado numa arrecadação de um imposto. Quer dizer, então, vejam a importância que teve, né, o projeto de exploração, né, da mais-valia produzida no Brasil pelo Estado de São Paulo. Quer dizer, essa estratégia paulista de colocar o país, né, para gerar mais-valia atraído pela sua classe proprietária, ele teve uma contrapartida, evidentemente, no campo da educação e no campo da ciência e tecnologia. Quer dizer, a FAPESP, nesse sentido, eu acho que é um exemplo muito claro dessa premonição, ou dessa consciência dessa elite paulista, né? Ora, quando a Constituição de 88 coloca aquilo que acontecia na FAPESP para o resto dos estados e cria ou agiliza as fundações de amparo à pesquisa, ela está justamente tentando emular um modelo que é impraticável. É impraticável. Por quê? Porque as estruturas tributárias são diferentes, o peso relativo dos diferentes segmentos da economia no que respeita à sua intensidade tecnológica, a sua relação com o comércio exterior, etc., é diferente. Então, esse mimetismo, né, que a Constituição de 88 colocou nesse campo, eu o comparo, né, e podem me acusar de muito radical, né, mas por que hoje no Brasil nós temos 5.000 e não sei quantas prefeituras, municípios, né, que a Constituição sancionou? Porque as elites locais queriam ter os seus cabides, né? Isso todo mundo sabe, acho que não estou, até agora, dizendo nenhuma novidade e nem ofendendo ninguém. Agora, quando se coloca a porcentagem de recurso para as fundações de amparo à pesquisa, será que nós não estamos também, com a melhor das intenções, e a esquerda toda votou maciçamente nesse sentido? Eu acho que fui a única pessoa que, em 88, objetou essa proposta, né? Será que nós não estamos também beneficiando elites locais da área de ciência e tecnologia para conseguirem obter, no plano do seu Estado, aquilo que o governo federal
não lhes proporciona, como parcela dos recursos para a ciência, tecnologia e inovação? Quer dizer, eu deixo essa provocação, porque até isso nós temos que pensar, né? Até que ponto essa organização das fundações de amparo à pesquisa é, de fato, uma coisa positiva, é uma coisa que realmente nós devemos apoiar. Ou, pelo contrário, se o nosso objetivo fundamental enquanto esquerda não é garantir os recursos que antes vinham, mas sim pensar em como nós vamos utilizar os recursos daqui para frente. Porque, vejam, uma série de coisas foram feitas no nosso país, adaptando esse modelo que vem dos países de capitalismo avançado para a nossa região. Eu citaria, por exemplo, um deles, né? Quer dizer, não pensem vocês que nos Estados Unidos, ou na Europa, ou no Japão, ou na Coreia, nós tínhamos a quantidade, ou seja, o indicador de alunos de pós-graduação com bolsa dividido pelo número total de matrículas. Mas nem de longe, nem de longe. A expansão do nosso sistema nacional de pós-graduação se deu fundamentalmente pela alocação de recursos para bolsas. Isso precisa ser compreendido. Que esse negócio de bolsa... Olha, veja, eu até estou virando coxo, né? Como se diz lá no Sul, né? Eu estou comendo e virando coxo porque eu tive bolsa de mestrado. E graças à bolsa de mestrado é que eu pude fazer o meu mestrado. Né? Depois do doutorado eu já estava trabalhando na Unicamp, etc. Mas, fundamentalmente, eu estou querendo chamar a atenção é que nos outros países a gente não tem alunos de pós-graduação mantidos pelo Estado simplesmente para cumprir as suas tarefas, que não são poucas, não são pequenas e não são fáceis, né? Que envolvem cursos de pós-graduação em universidades, sobretudo em universidades públicas como as nossas, que são bastante exigentes. Né? Mas, então, são particularidades desse tipo que a esquerda tem que se documentar. Na realidade, eu acho, me desculpem, mas é sempre aquilo que a gente faz, é a última Coca-Cola do deserto, a última chupada do mate, né? Mas eu acho que a esquerda brasileira e a esquerda latino-americana, de uma forma geral, tem acumulado muito pouco conhecimento crítico de esquerda na área de ciência, tecnologia e inovação. Nós acumulamos muito na área de medicina, na área de energia, enfim, em várias áreas. A área de ciência, tecnologia e inovação ela não foi explorada da forma como deveria. Haja vista o fato de que, nos governos de esquerda, o modo de entender e o modo de operacionalizar essa política foi o mesmo dos governos neoliberais que precederam. Não estou dizendo, absolutamente, isso seria contrafactual, que não tenha, por exemplo, aumentado de uma forma significativa a quantidade de recursos, né, despendidos. Não quer dizer que não tenha sido ampliada de uma forma substantiva a rede de ensino superior público no país e assim por diante. Mas é necessário que a gente se debruce sobre a realidade que nós vivemos, a ponto de nos perguntar, inclusive, se a expansão do ensino público superior, que se propunha a abrir as fronteiras, né, da universidade aos filhos da classe trabalhadora, realmente cumpriu com o objetivo que nós queríamos. Ou se, lamentavelmente, em muitos casos, o que nós terminamos gerando foram pessoas que acreditam em coisas que não deveriam ser aquilo, né, que nós, enquanto esquerda, teríamos que difundir e fazê-los perceber ao longo da sua passagem pela universidade. Eu acho que nós perdemos uma oportunidade, lamentavelmente,
bastante grande de politizar a universidade brasileira. O que não quer dizer, evidentemente, partidarizar, né? Mas nós tínhamos que politizar. Nós tínhamos que fazer justamente aquilo que a direita, a extrema-direita, nos acusa de termos feito, e, no meu entender, fizemos muito pouco. Devemos ter radicalizado muito mais esse processo. Talvez hoje nós pudéssemos estar, inclusive do ponto de vista político, eleitoral, numa situação mais adequada. Eu acho que a universidade pública continua passando por ela a elite desse país. A elite desse país passa pela universidade pública ou passa pelas universidades privadas, onde são os nossos ex-alunos de universidades públicas que agora estão dando aula. Mas isso eu estou dizendo simplesmente para chamar atenção para o poder que nós temos, do ponto de vista da superestrutura ideológica do modo de produção capitalista, para mudar essa realidade em que nós nos encontramos. Tomara que esse processo de descenso do movimento popular nos obrigue, ou pelo menos nos chame a atenção para a necessidade de discutir internamente a maneira como nós vamos encaminhar isso que, por enquanto, pelo menos, ninguém pode fazer por nós. Seria muito bom que a população, que os movimentos sociais, que o movimento popular pudesse nos ajudar, nesse momento, a definir qual é a política de ciência, tecnologia e inovação que nós devemos seguir. Mas acho que, pelas condições que nós temos de hegemonia da comunidade científica, pelo fato de que nós não sabemos sequer decodificar as demandas materiais as necessidades materiais em demandas cognitivas, eu vejo que esse é um papel insubstituível da intelectualidade de esquerda que está nas universidades e nos institutos de pesquisa públicos brasileiros. É isso, Maria. Walter, você quer fazer alguma pergunta? Na verdade, não é bem uma pergunta. Eu queria fazer um comentário e o Renato, se quiser, ele reage, né? Na verdade, a gente tem muito pouco tempo também. A gente tem mais uns 15 minutos, pelo que eu estou vendo aqui no relógio, né? Então, assim, o primeiro comentário eu não sei se eu entendi direito, mas num determinado momento, no início da fala do Renato, ele disse que a maior parte da esquerda brasileira não acredita mais nesse conto de que existiria uma burguesia, uma classe capitalista no Brasil disposta, de alguma maneira, contribuir com um projeto de desenvolvimento nacional, etc. Eu não sei se foi exatamente isso que ele falou, mas eu tenho a impressão, só um comentário, exatamente oposta a isso. Eu acho que existe uma grande parte da esquerda brasileira que acredita nesse conto, e como acredita nesse conto, aí vem uma série de desdobramentos. Curiosamente, paradoxalmente, o ponto de vista que foi do PCB nos anos 50 e 60 voltou com toda a força nos anos 2000. E o governo Lula, digamos, o lado B do governo Lula e do governo Dilma está relacionado a isso. Está relacionado a acreditar nesse conto, em maior ou menor medida. Então é mais um comentário, mas eu de verdade eu não tenho certeza se eu compreendi corretamente. A segunda questão é que eu achei muito interessante essa imagem do coração vermelho e mente cinzenta, mas depois, quando o Renato explica as razões da mente cinzenta, ele cita a questão de uma certa visão acerca do socialismo, Marx, Lenin, etc. A maioria dos acadêmicos brasileiros está muito distante, infelizmente, do marxismo, seja o marxismo de tipo A, B ou C. Então, a minha pergunta é uma pergunta reflexão. Eu tenho a impressão que a maioria dos acadêmicos de maior renome estão integrados aos interesses das empresas, não no sentido medíocre da palavra, mas no sentido amplo da palavra. Aqui em São Paulo, por exemplo, a influência do PSDB em grande parcela da academia é muito grande. Então, há um interesse social que está ligado, eu acho, são vínculos sociais com o projeto neoliberal, com um social-liberalismo. Não é exatamente... Eu não estou questionando a afirmação que o Renato faz em relação aos intelectuais de esquerda. Aí pode ser que haja ou não essa visão que ele criticou. Eu estou dizendo que isso é uma minoria, né? A maioria, quem determina os rumos, por exemplo, da FAPESP,
há muito tempo é gente ligada ao PSDB e que há muito tempo não tem mais nada a ver com o marxismo, se é que teve em algum momento. Então é mais aí uma opinião. E terceira e última coisa, eu acho essa questão de que a CAP somos nós é bem colocada, no seguinte sentido: no programa anterior, nós fizemos, no programa não imediatamente anterior, mas há 2 programas atrás, nós conversamos com o Nitamar Oliveira, e eu fiz exatamente essa pergunta para ele: se o domínio da questão, se o fato da CAPES ser gerido de maneira corporativa não seria um empecilho para o controle social necessário da instituição. E a resposta que ele nos deu aqui foi que não era corporativo, porque, na verdade, havia um domínio colegiado. Professores de uma área controlavam e exerciam influência sobre o que se passava na outra área. Bom, na minha opinião, tudo isso continuava como parte da corporação. E eu acho que, de alguma maneira, isso precisa... concordo que isso não resolve problemas de longo prazo, mas eu queria insistir na questão: não existem medidas que possam ser adotadas no sentido de ampliar algum nível de transparência e controle social? Por exemplo, sobre o caso da FAPESP, né? O que pode ser feito de concreto? Porque senão a gente vai esperar uma mudança total, e aí, bom, mas e até lá? Não há nada que possa ser feito no sentido de influenciar mais os rumos da instituição, as políticas de... Eu faço essa pergunta em aberto, estou perguntando com sinceridade, assim, se nada pode ser feito. Às vezes nada pode ser feito, às vezes uma corporação é tão fechada que ela precisa ser reformada de fora para dentro, de cima para baixo, absolutamente. É esse o caso da CAPES e da FAPESP, ou existe espaço para algum tipo de influência? Eram essas as questões. Agora, não são propriamente perguntas, né? São comentários, a gente tem ainda mais uns 10 minutos. Enfim, o Renato fique à vontade, se ele achar que é o caso de deixar de lado alguma dessas questões, enfim. Não, Walter, sobre a tua primeira questão, né, sobre a esquerda cerrando fileiras em torno da burguesia nacional. Na realidade, o que eu falei foi bem em tom de provocação mesmo. Eu concordo contigo, lamentavelmente, esse é o cenário. Quando eu chamo atenção nas coisas que eu tenho escrito sobre como pensam os economistas de esquerda o tema da inclusão, né, eu não sei se você chegou a ler um artigo que eu escrevi nessa linha, eu estou chamando justamente a atenção do que você está nos dizendo. Quer dizer, ressurge qual fênix uma coisa que nós acreditávamos ter sido suplantada já no final da década de 70. Né? Mas está aí, vivinho, né? Novinho em folha. Né? E quando você analisa realmente como foi implementado a estratégia do emprego e salário, e não foi implementada a estratégia do trabalho e renda, a estratégia do trabalho e renda e da geração de renda pelos pobres, ela foi abandonada antes do final do primeiro governo Lula. Por quê? Porque estava dando certo a proposta keynesiana de dinamização da economia a partir do investimento privado na geração de emprego. Então, eu acho que aí nós concordamos inteiramente e foi bem notado, né, o que eu estou chamando de provocação, porque eu acho que a esquerda tem que acordar, a esquerda tem que entender que o mundo hoje é outro e que o Brasil é outro, que essa estratégia do nacional-desenvolvimentismo e coisas desse tipo, da soberania nacional, são coisas que têm que ser profundamente revisadas. E o que é interessante é que está havendo uma apropriação indébita, né, de termos como autonomia, como soberania, né, de uma forma que nos retroage a esse período que nós estávamos aqui comentando. O segundo ponto, eu acho que aí a gente tem um pouco de razão, né? Perdão, um pouco de concordância. Né? Eu acho que não há dúvida que a maior parte da nossa academia mais influente, ela não tem o coração vermelho, ela tem o coração cinza. Né? Tem o coração cinza. O que eu estou chamando a atenção é que mesmo aqueles que têm o coração vermelho,
e que poderiam ser o germe de uma mudança na política de ciência, tecnologia e inovação, tem a mente cinza. Então, é um pouco uma questão de visualizar um cenário, né, a ser construído, né, visualizar uma ação estratégica e nos remeter para o momento tático de saber que final da tua última pergunta ou da tua última provocação, o que fazer nesse momento. Eu acho que o que fazer nesse momento é convencer, é dialogar com os corações vermelhos e mente cinza, para que eles problematizem coisas que eles estão vendo todos os dias. Eles estão vendo a deterioração programada, eles estão vendo a obsolescência planejada, estão vendo a degenerescência, a degradação ambiental, estão vendo o consumismo exacerbado, estão vendo o adoecimento coletivo, fruto, em grande medida, do padrão de desenvolvimento tecnocientífico capitalista que nós estamos impulsionando no mundo inteiro e também no nosso país. Ora, é importante, portanto, que eles entendam que é possível uma outra maneira de produzir conhecimento, que não seja a tecnociência capitalista. Agora, isso envolve, Walter, um tema que em algum momento a gente já discutiu, e eu sei que a gente não concorda inteiramente, a respeito da importância relativa da economia solidária na construção desse cenário que nós todos queremos que seja construído pelo povo brasileiro. Quando eu falo de tecnociência solidária em oposição à tecnociência capitalista, eu estou convencido de coisas que não são tranquilas dentro da esquerda. Pelo contrário. E aí, você me perdoe, mas eu acho que da mesma forma como os economistas de esquerda privilegiaram a manutenção de uma forma de promover o crescimento da economia para depois chegar no desenvolvimento e na repartição dos bônus do crescimento, da mesma forma como os economistas de esquerda privilegiaram esse caminho, eles não estão conseguindo perceber o fato da economia solidária ser, de fato, volto à redundância, um fato portador de futuro. Então, você também tem razão quando você diz que a academia está, digamos, reificando, ou ela está identificada com o interesse das empresas. Olha, isso é uma meia-verdade. Né? Por quê? Porque o interesse das empresas não passa por ela. É importante a gente chamar atenção para esse ponto. Veja, quando mais não seja fazendo uma continha. A classe proprietária brasileira, ela ganha 12% com sonegação de imposto. Ela ganha 8% com serviço da dívida. Ela provavelmente ganha 8% com corrupção. Ela vai se preocupar com 1% do PIB, que é o que se gasta em ciência e tecnologia? Para ela isso não tem a menor importância. 80% das empresas inovadoras brasileiras dizem claramente: eu inovo, o que não quer dizer fazer P&D, eu inovo comprando máquina e equipamento. Essa é a nossa realidade. Então, essa identificação do alto clero da cienciadura com os interesses empresariais, ele é uma ficção. É uma ficção. Isso é o que eles dizem. É isso que eles querem nos fazer crer. Mas isso absolutamente não é verdade. E isso traz à tona um tema também que nós precisamos discutir nessa conjuntura. Quando a gente ouve... Porque você sabe que na universidade a gente é separado entre os desumanos e os inexatos, né? Então, a gente ouve os inexatos dizendo: o governo está cortando a verba para ciências sociais, etc., porque nós questionamos, e não está cortando a verba na mesma intensidade para os desumanos, porque eles são importantes para as empresas. Isso, me desculpe, mas isso não é verdade. Não é verdade.
O que nós fazemos na universidade não é importante para as empresas. Não é. O governo está cortando mais na área dos inexatos do que nos desumanos, porque os inexatos têm menos poder de vocalização. É isso, tem menos poder político de vocalização do seu peixe. Enquanto que o alto clero da ciência dura sempre mandou, não apenas na política cognitiva, mas numa série de outras políticas públicas que a gente pode enumerar se for o caso. Mas, então, eu acho que esse é um ponto que é um dos pontos que eu estou chamando a atenção simplesmente para chamar a atenção que nós temos que compreender melhor essa nossa realidade e, volto a dizer, muitas vezes os companheiros de esquerda, por falta de familiaridade com o tema, não percebem. Porque, veja, casualmente, nesta mesa onde nós estamos, né, existe a Carlota, que é de uma nova geração de pesquisadores desse tema, né, dos estudos Ciência, Tecnologia e Sociedade, da política de Ciência, Tecnologia e Inovação brasileira, numa perspectiva de esquerda, né, e eu. Olha, do lado de lá, remando a favor da corrente, e enquanto que nós remamos contra a corrente, existe centenas de pessoas, centenas de pesquisadores, centenas de analistas. Nós temos que ampliar, dentro da esquerda, essa percepção. Eu acho que esse é o recado final, talvez, que eu gostaria de dar, deixar nessa iniciativa Universidade 247, tão importante que vocês estão liderando. Renato, muito obrigada. A gente, de fato, está aí, cravado no tempo, deu tempo certinho. Então, eu queria te agradecer. Acho que você tocou em várias questões que a gente precisa desdobrar, de fato, né? E acho que aponta aí para uma agenda de discussão. Então, eu queria te agradecer muito, foi muito interessante. Walter, você quer falar suas palavras finais? Não, só agradecer também. Prestei bastante atenção, aprendi bastante. Foi legal. Obrigado, Renato. Muito obrigada, Renato. Obrigada para todo mundo. A gente segue aqui sempre aos sábados, às 7 horas, discutindo a universidade, a ciência, a tecnologia brasileira, desde uma perspectiva crítica e disruptiva, que acho que o Renato pontuou bem. Então, um abraço para todos e seguimos. Tchau, um abraço. Tchau, Mickey!